Ah, tá, amanhã eu aviso. Vai ser no mesmo bate-hora, no mesmo bate-local amanhã, a nossa outra aula. E é isso aí. Geralmente a gente não faz aula nesse horário, tá? A gente faz aula geralmente aos sábados ou à noite, mas devido ao período de férias, né? E o pessoal que vai fazer Lagoa Santa agora esse final de semana, aí a gente teve que dar uma acelerada no cronograma, o pessoal já chegar lá na prova e rebentar. Vai dar bom também. Nós vamos ter mais um povo aprovado lá. Beleza? Então, é o seguinte, qual que é a minha ideia hoje? Hoje eu vou fazer texto de dois alunos, vou fazer o da Lara e o do Matheus. Vou mostrar para vocês 5 temas possíveis, não que a gente tenha o dom da previsão, mas vai que, né? E vou mostrar o desenvolvimento dos textos, além de que, claro, vou mostrar aí alguns detalhes também dentro da formatação de textos, tá? Então, hoje nós vamos fazer um percurso pesado. Essas aulas conteudistas, eu sei que elas são muito pesadas, mas é necessário, galera. Sinto muito, tá? Aqui não é lá na área aberta, então que realmente a gente maceta conteúdo. Eu sei que não é a coisa mais divertida do mundo, a gente ficar pegando o texto e ir mostrando e vai desmontando o texto. Assim, eu adoro, né? Mas o aluno geralmente não gosta. Mostrar o que é o que, um pedacinho, eu sei, mas é necessário. Porque é exatamente o que o Matheus está falando, é importante. Se vocês não tiverem essa consciência do que cada parte do texto é, nós vamos acabar caindo na vala dos outros cursos que chega lá e fala seja criativo. Por isso não quer dizer nada. Tá? Então eu gosto e eu quero que vocês entendam o que cada partezinha ali do texto faz, como é que ele funciona, porque depois que você entender essa dinâmica, qualquer outro texto que você for fazer, de qualquer concurso, até na live lá aberta ontem, o pessoal lá estava, a gente fazendo lá a prova da FGV, o pessoal lá ficou espantado com 50 linhas. Mas assim, saiu até o concurso do Banco do Brasil, não sei se vocês viram, são 40 linhas. Parece que é muito, mas quando você entende o processo, levanta a bola e continua, traz uma citação e continua, não gira, aprofunda. Quando você entende o mecanismo textual, aí acabou. Aí você vai ser capaz de fazer qualquer concurso relacionado à parte da redação, porque você vai entender a dinâmica ali dentro do texto, tá? E é isso que eu quero que vocês façam. Quem entendendo isso aqui, dá bom. Vocês não vão ter nenhuma dificuldade de fazer nenhum tipo de texto, tá? Que vocês forem se encontrar em vida afora. Então, vamos lá, vamos começar com o texto da Lara aqui. A gente tem o seguinte, ó. A gente vai ter aqui o espacinho, tá? Espaçozinho aqui, ó, dá para perceber. Aqui também e aqui também. Claro que lá na prova você vai ter as marcas, né? Então vai ficar mais fácil da pessoa perceber. E por que eu estou mostrando o texto inteiro para vocês primeiro? Porque o mecanismo de avaliação do avaliador, ele começa observando o texto inteiro. E por que ele faz isso? Porque quando ele vê o texto todo dessa forma aqui, ele vai ver se o aluno deixou algum sinal, tá? Porque se você vai lá no seu concurso, fez isso aqui, você colocou uma estrelinha cá embaixo, colocou um asterisco, colocou uma lua, colocou qualquer coisa que seja um símbolo, automaticamente você já vai tomar a redação zerada e o cara nem vai precisar corrigir. Então, por essa razão, que a primeira coisa que o examinador faz é dar essa bisoiada aqui, ó, de cima e embaixo na redação. Ele só corre o olho, igual eu tô mostrando para vocês, que ele não lê nada, ele só corre o olho, ele fala, não, então beleza, essa pessoa aqui não errou nada, assim que eu já vou dar 0 para ela. A segunda coisa que ele vai olhar vai ser essa separação de parágrafos, ó. Então começou aqui, terminou aqui, começou aqui, terminou aqui, começou aqui, terminou aqui, ó, terminou aqui, temos só 3 linhas aqui, já vamos identificar então já uma questão problemática que o examinador já sabe por quê. Quando ele bate o olho no seu texto, ele já sabe que ó, a conclusão aqui ela já está piquititinha. Tudo bem, você pode dizer assim, mas a conclusão ela pode ter começado aqui como efetivamente começou, ó, conclui-se. Tudo bem. Só que uma das coisas que vai demonstrar domínio da língua portuguesa no que se refere à escrita é exatamente a sua capacidade de conseguir fazer as partes do texto mais ou menos iguais.
Qual que é a parte que eu tenho assim, licença poética para fazer maior? Essa parte aqui do desenvolvimento, ó. Se o seu desenvolvimento tiver maior, top, não tem problema. O que você não pode é fazer um negócio muito desequilibrado. Agora, se o seu desenvolvimento tiver mais linhas, aí não tem problema, e é até o que se espera mesmo, tá? Que seu desenvolvimento ele tenha mais linhas. Então, aqui eu dei uma aumentada, né? Então, vamos lá. Ó. Considerando a atual situação educacional dos surdos no Brasil, percebe-se que, com o passar dos anos, houve uma queda na inclusão dos mesmos na sociedade. Ela até me mandou mensagem de novo dizendo que tinha repetido aqui. Isso é a coisa mais comum do mundo, mas é muito comum. Porque você está escrevendo ali, o seu cérebro ele não faz exatamente esse percurso aqui passo a passo, bonitinho, né? O nosso cérebro ele gira mesmo que nem uma Beyblade. Então, às vezes ali você dá uma voada no pensamento, acaba que você achou que você não escreveu aqui o queda aqui em cima, escreve ele cá embaixo. Por isso que eu repito, chegou lá na prova, você tem que ter toda a atenção do mundo. Esse tipo de erro aqui, ele passa demais, muito mais do que vocês imaginam. Então, quando você faz isso aqui, logicamente, chegou na revisão, você ia conseguir perceber, você simplesmente ia dar um risco, ou aqui, resolvido o problema, tá? Outra coisa que eu quero que vocês entendam, o examinador vai ler a prova de vocês assim, na tela, tá? Os corretores lá, seja de Contagem, seja do Água Santa, da IBMEC, VUNESP, qualquer banca que seja, eles têm corretores em tudo quanto é parte do Brasil. E aí o cara vai receber o seu texto escaneadinho desse jeito aqui, tá? Quando ele recebe seu texto escaneadinho, olha como é que assim ficou um monte de parte meio branca aqui no texto, ó, tá? Um monte de partezinha. Você está aqui considerando, você consegue ver, ó, que o peso aqui do N do rabicho aqui do N é maior do que aqui. Isso é normal da letra de todo mundo. Tanto é verdade que é assim que a gente descobre quando há uma falsificação de assinatura. A falsificação de assinatura a gente não descobre pela forma. A forma todo mundo consegue imitar. Eu posso te dar a assinatura de qualquer um, que você vai olhar a assinatura e vai fazer o desenho muito parecido. E mesmo assim, nós vamos saber que é falso, porque só a pessoa que pode escrever com esse peso aqui, ó. Se eu for falsificar esse considerando, eu não vou ser capaz de colocar essa maior força nessa parte do O, essa maior força e menos força aqui em cima. Eu não vou conseguir. É só quem escreve assim que consegue fazer. Que a pessoa escreve dessa forma, ela vai deixar os pesos de forma diferente, tá? E por que que isso daqui eu estou chamando a atenção no caso da redação? Porque quando você for fazer a redação, o examinador vai ler dessa forma. E dependendo da quantidade de peso que você deixa, igual contei o caso lá na live aberta de alguém que me procurou essa semana, você não pode, olha nos surdos aqui, ó, surdos. Eu consigo perceber que é um S, tá? Mas aí eu te pergunto, o examinador vai conseguir perceber que é um S? O examinador, ele não pode julgar o que não está aqui. Ele só pode julgar o que está aqui. Então, um sujeito lá, ele me mandou a redação querendo entrar com um recurso, que a gente costuma fazer isso aí quando o pessoal está muito no apavoro. Falou assim, professor, eu queria saber se essa redação minha eu vou conseguir recurso, porque minha nota foi horrorosa. Aí o que que pegou? Ele me mandou uma da colega que tirou a nota ótima, perdeu um ponto só, e ele de 40 tinha tirado 14. Ela de 40 tirou 39. Lendo os dois textos eram muito parecidos. Mesma quantidade de erros, mais ou menos, falando basicamente a mesma coisa. E o que era a diferença? Era a letra. O cara, ele deixou alguns pedaços assim, ó, que dá uma certa margem. Aqui até que não, porque aqui você consegue ver mesmo que é um S. Só que o que eu quero dizer? Não dê margem. O examinador ele não tem que achar. Ele tem que bater o olho e tem que saber isso daqui é uma letra S. Isso aqui é um B. Isso aqui é um S. Sacaram? O cara não pode ficar pensando. Se ele ficar pensando, ele vai tirar ponto. E cada pontinho que você perde é um desespero. No nosso caso lá, meio ponto cada erro. Você foi lá e errou, ou o cara não entendeu 5 coisas na palavra sua, você já perdeu 5 pontos. Você vai perder mais pontos em outros trecos, acabou. É game over para você, tá? Então, assim,
E é uma pena, porque o texto da pessoa que me mandou estava bom, a pessoa ia conseguir uma boa nota sim. Talvez não 99% igual a outra conseguiu, mas ia conseguir uma excelente nota. E por causa desse detalhe da letra, que eu falo todo dia, o pessoal não me escuta, a pessoa vai ser reprovada. É uma pena. Sim, ela falou que queria entrar com recurso, mas eu acho bobagem. A banca não vai aceitar, porque não dá. A banca tem que julgar aquilo que efetivamente o examinador vê, não aquilo que percebe-se, é aquilo que ele vê, tá? Porque senão seria injusto com os outros candidatos. Então, ó, percebe-se, papapá, com o passar dos anos, houve uma queda na inclusão dos mesmos na sociedade, ponto. Certamente se dá pela falta de promoção da acessibilidade e da capacitação dos profissionais da área educacional. Ó, acentinho aqui muito apagadinho, o se dá aqui, o dá aqui, né? O acento também tá apagadinho, aqui tinha que ser dá-se. Então aqui você já vai tirar um pontinho, você já vai tirar outro pontinho aqui. Olha como é que o negócio vai complicando. Profissionais aqui tá beleza a separação, então tá. Portanto, é de extrema importância que o governo proporcione uma acessibilidade de forma adequada, pensando no bem-estar da inclusão das pessoas com deficiência. Senhores, senhoras e senhoritos, nós estamos no segundo parágrafo, nós estamos aqui, ó. Portanto, é de extrema importância que o governo propicie bababá. Olha só, isso daqui é a introdução, isso daqui é o desenvolvimento. No desenvolvimento já está aparecendo a resolução. Isso aqui está certo? Não, isso aqui está errado, você não pode fazer assim. Por quê? O seu texto ele tem que estar separadinho, bonitinho. Introdução, desenvolvimento e conclusão. É assim que seu texto tem que estar separado. Eu posso diluir os elementos? Pode. Só que o problema de você diluir os elementos, de você tentar colocar alguma parte já ali do desenvolvimento lá em cima, alguma parte lá da conclusão lá em cima, por exemplo, o grande problema disso é que existe a possibilidade de você falar demais igual ali, ó. Portanto, é de extrema importância que o governo proporcione uma acessibilidade. Ali já está entrando na conclusão. E vocês percebem que estamos no segundo parágrafo. Então, o texto já está concluindo sem ele chegar na conclusão. E a separação, introdução, desenvolvimento e conclusão. Essa separação ela é importante. Você precisa fazer essa separação certinha, porque isso vale nota, tá? Então, ó, pensando no bem-estar e na inclusão das pessoas com deficiência. Isso aqui tinha que ser o início do último parágrafo. Isso aqui tinha que estar lá embaixo, tá? Então, além disso, a promoção da capacidade. Além disso, a promoção da capacitação dos profissionais fará com que haja escolas mais inclusivas e preparadas para um mercado de trabalho melhor e mais justo. Outra coisa que eu falei, acho que na última aula. Promoção, capacitação, ó. Promoção, capacitação. Tá meio que rimando, tá? É, inclusivas, tinha uma outra coisa que eu estava repetindo aqui, com que haja escolas mais inclusivas e preparadas para um mercado de trabalho melhor e mais justo. Ó, mais aqui e mais aqui. Outro detalhe, então, que vai influenciar na nota. Capacitação aqui já rima com promoção. Nós temos um mais aqui, nós temos um mais aqui. Está muito perto. Nós temos aqui nessa linha e já pulou na próxima linha, já apareceu um mais de novo. Volto na ideia do domínio. Se o candidato, na hora da escrita, ele está mostrando para o examinador que ele não consegue passar duas linhas sem escrever a mesma palavra, isso vai influir negativamente na nota, porque o examinador vai tirar ponto, porque isso vai demonstrar pouco domínio. Note, eu não estou dizendo que você sabe ou que você não sabe outra palavra além de mais, não estou dizendo isso. O que eu estou dizendo é, o examinador precisa ver que você sabe. Não adianta nada você saber, por exemplo, você aqui troca lá para que haja escolas inclusivas, né? Tirou o mais e só colocar o mais aqui. O examinador, ele tem que bater o olho e falar, opa, aqui não tem mais e aqui não tem mais. Você poderia colocar escolas com melhor preparação para a inclusão, sei lá. Se poderia mudar o mais pelo melhor e fazer um outro tipo de estrutura, por exemplo. O que eu estou dizendo é, o conhecimento, se ele estiver dentro da sua cabeça, não adianta nada. O examinador só vai julgar o que está no seu texto. Se no seu texto você tem um mais aqui e um mais aqui, você vai perder nota. Ficar muito esperto com esses detalhes, pessoal.
esse tipo de coisa aqui que vai detonar sua nota. Porque o cara tira meio pontinho numa coisa, meio pontinho em outra, meio em outra, meio em outra. Quando assustar, a sua redação de 20 pontos, você tirou 5. Só porque o cara foi minando ali, tirando pontos. Então, fiquem muito espertos com os detalhes. Tem que bater todos esses checklists que eu falo com vocês, tá? Senão não vai dar bom, não. Senão não vai dar bom, não. Beleza. E aí, na sequência, e além disso, a promoção da capacitação de profissionais para com que haja escolas mais inclusivas e preparadas para o mercado de trabalho melhor e mais justo, valorizando cada um, proporcionando, valorizando igualmente. Não corrigir nossas falhas é o mesmo que cometer nossos erros, diz o Confúcio. Olha só, essa citação aqui é uma citação boa, uma citação boa. Só que vocês perceberam que a citação está desconectada? O que, que deveria ter sido feito aqui? Ó? Mais justo valorizando cada um. Pois, como dizia Confúcio, não corrigir nossas falhas é o mesmo que corrigir novos erros. Quando você traz uma citação para o texto, ela tem que estar conectada com alguma coisa. A citação ela tem que estar lá por uma razão. Vocês perceberam que a citação aqui ela está solta? Ela está solta no texto, ela não está chegando em lugar nenhum. Aqui acabou proporcionando igualdade, ponto. Não corrigir nossas falhas é o mesmo que cometer novos erros, Confúcio. Tá, mas o que isso quer dizer? Nada, porque ela não está no contexto dentro de nada disso aqui. E depois já parte por outra coisa, conclui-se que se faz necessária a intervenção. Lembra da aula passada que eu falei de lacuna? Isso aqui ficou numa lacuna e a citação ficou boiando. Se você faz uma citação boiante, igual essa daqui, você vai ter o seguinte problema. O que você trouxe de fora, que é a citação, não vai valer ponto, não vai valer ponto, porque você trouxe de fora, mas você não chegou a lugar nenhum. E você ainda vai perder ponto pela resolução, que aqui vai ficar faltando, pela resolução não, pela argumentação, porque aqui ficou faltando um fio de você ligar a citação em alguma coisa. Ótimo, já foi usada uma citação, isso já é uma coisa bacana. Se usar a citação é top, tem que usar, é isso aí mesmo. Só que a citação tem que ser usada de uma forma consciente. É usar a citação para chegar em algum lugar, senão não faz sentido, tá? Então, conclui-se que se faz necessária a intervenção do governo com as propostas supracitadas acima. Supracitadas já é acima. Então, o que ocorreu em qual erro que a gente citou naquela aula? É um pleonasmo. Está exagerando. Se é supracitada, já é acima. Então, tinha que ser ou só supracitada ou só acima. Outra coisa que é um pleonasmo, lá em cima já tinha falado da intervenção do governo, né? Que embaixo falou de novo. Para que se consiga um êxito maior no acesso à educação para o deficiente no Brasil. A educação é a arma mais poderosa que se pode usar para mudar o mundo. Mais uma citação, só que ela também está solta. Às vezes, é só você colocar um pois aqui, ó, vírgula, pois. A educação é a arma mais poderosa que se pode usar para mudar o mundo, como dizia Nelson Mandela. Pronto, pronto. Se tivesse colocado só um pois aqui e aqui depois, como dizia Nelson Mandela, você coloca antes, vírgula, pois como dizia Nelson Mandela, a educação, e aí estaria conectada, porque você teria uma proposta uma proposta de resolução e na sequência você vem com a citação, tá? Então, assim, percebe-se que o texto ainda está numa fase de engatinhar. Vai chegar lá. Eu quero que vocês vão entendendo esses pontos de conexão que é necessário fazer. Então, beleza, 2 citações têm que aparecer, só que as citações elas têm que aparecer de maneira que o texto faça sentido. Beleza? Então, vamos na redação do Matheus aí, ó. Coloquei de novo ela grande aí, como a outra grande, para vocês terem uma ideia, tá? De como é que o negócio funciona. Então, vamos de novo no mesmo trabalho, ó. Espaçamento bacana, risquinho aqui, beleza. Ah, você viu, ele fez o ensino aqui, ele fez exatamente o que eu falei. Ah, não, aqui foi erro, aqui foi erro, aqui foi erro. Você quer ensino duplo. Então, beleza, ó, não tem nada aqui que desabone, top. Então, nós não vamos dar 0 para o cara aqui de cara. No caso do examinador, ele não fica feliz, não, porque quando ele já tira 0 de cara, ele já ganha. Então, se ele adora uma redaçãozinha que já tem um desenhozinho ou um poema
que ele já bate o olho e fala, glória, recebi sem trabalhar. E tuf, só marca lá, recebe o dinheirinho dele e vai para a próxima redação. Só que geralmente não acontece, né? É muito raro o pessoal fazer isso, mas é melhor vocês ficarem de olho. Então vamos lá. Desde os tempos do Brasil colônia, os grupos minoritários vêm sofrendo com a desigualdade social e racial, ponto. Início top, é assim que se faz, tá? Você dá uma definição para a coisa. Olha o tanto de linha que já gastou, galera. 2 linhas e meia. Tá vendo como é que, quando você usa o processo, você falta linha para você escrever? Porque só para definir o treco aqui, ele já gastou 2 linhas e meia. Então perceba que quando você faz da maneira correta, 30 linhas é até pouco. 30 linhas você fala, eu quero é mais. 30 linhas tá fartando aqui. Beleza, levantou a bola. Agora teve a conexão, ó. Tal fato, ou seja, que eu falei antes, tem sido dirimido com o advento das cotas. Contudo, há uma parcela privilegiada que se opõe à ideia, sendo necessário enfatizar sua importância. Olha o que foi feito aqui. Levantou-se o fato, conectou-se com o tal fato e disse que houve um avanço com as cotas. Primeiro bloco. Segundo bloco, contudo, está fazendo uma ideia contrária e agora vai dizer os problemas. Esse jogo também é muito importante vocês fazerem. Aqui seguiu exatamente os passos. Levantou a bola com o argumento, falou uma coisa avançando o que foi dito, jogou uma adversativa, uma ideia contrária com contudo, e falou uma coisa negativa. O movimento na redação é sempre esse, sempre esse. Coloca uma frase, você vai decompõe ela com alguma coisa, você vai decompõe com outra falando o contrário. Para tese, antítese, tese, antítese, tese, antítese, para você ir caminhando com a sua redação, tá? Usando esse processo aqui, você faz 700 linhas, tá? Tranquilo, tranquilo. Muito bem. Então, ó, começou aqui com diante disso, puxando de cima, tá certíssimo também. Diante disso, não é raro encontrar sujeitos que dizem que as cotas endossam o racismo, pois dividem pessoas por raças. Todavia, é notório que essa divisão já ocorre, visto que, segundo o levantamento de 23 do Conselho Federal de Medicina, há apenas 3% de médicos negros. Olha só, aqui nós tivemos um uso interessante de dados. Você puxa um dado para fazer o seu contra-argumento aqui, ó. Então, entendendo como é que é importante esse momento, esse movimento de negativo e positivo? Aqui começou dizendo, nesse segundo parágrafo começou, dizendo que muitas pessoas falam que a cota prejudica, ela fomenta ainda mais. Aí o próprio autor já trouxe um contra-argumento, dizendo assim, não, mas os dados provam o contrário, que apenas 3% dos dados dos médicos são negros. Então, percebem que você fala uma coisa, você pode falar o contrário depois. E aí, com esse movimento de tese e antítese, você vai enchendo linha, você vai enchendo linha, você vai enchendo linha. É assim que faz, tá? Então, beleza. Além de... Opa, deixa eu voltar no meu aqui para eu conseguir. Ó, além disso, é sabido... Ele não tinha um além disso? Não, tinha um diante disso. Aí ficou dito demais aqui, viu? Acho que o Matheus está na live aí, tá o Mateus, na aula aí. Então, Matheus, ó, cuidado com disso, viu? Aqui já tem o diante disso, aqui teve um além disso. Isso aqui só salta aos olhos. Olha como é que o examinador consegue bater o olho e perceber que está igual, tá? Então, ó, além disso, é sabido que as minorias possuem... Aqui a separação de sílaba está errada, viu? Quando são duas letras iguais, uma fica aqui e a outra vem para cá. Então, quando forem 2 R's e 2 S's, uma vai ter que ficar cá e a outra vai ter que ficar aqui. Então, essa aqui a separação está errada. Aqui é perder meio ponto. Tá vendo como é que um detalhezinho, às vezes, cara, um detalhezinho, isso aqui você perderia meio ponto. E é um negócio tão maluco, que se você pensar assim, meio ponto não é nada. Para quem está fazendo concurso, se você tiver meio ponto a mais, isso pode ser a linha divisória entre você conseguir a vaga e não conseguir.
É como diz aquele ditado, né? O diabo mora nos detalhes. Então, assim, por isso que eu digo que vocês têm que ficar catando esses piolhos, assim, vocês têm que ser muito chato e muito minucioso, por isso que eu sou chato com essas coisas, porque é o tipo da coisa que, assim, é simples, mas a gente vai deixando passar. É exatamente isso ali, como o Matheus falou, passou desapercebido. É exatamente isso, é um negócio simples, que a maioria das pessoas sabem, e a gente geralmente sabe, só que você passa, você vai deixando desapercebido. E outra coisa importante é vocês tentarem, nesses momentos das atividades, tentar fazer como se fosse lá mesmo, tá? Por quê? Porque se você pensar assim, ah, eu vou fazer de qualquer jeito, porque é só um treino. Quando você faz assim, você vai acostumando seu cérebro a fazer assim, quando chegar lá você vai fazer errado. Então já tenta espremer o máximo. Não, vou tentar fazer o melhor possível, porque eu já costumo fazer o melhor possível, porque quando chegar lá, vocês vão ter que fazer mais do que o melhor possível, porque vocês vão estar num momento de tensão, ali entra N outros fatores, tá? Então, assim, no treino tem que voar, porque quando chegar no jogo, a nota vai diminuir. Por exemplo, essa redação aqui, ela tá excelente. Muito provavelmente, na hora da redação lá mesmo do vamos ver, pode passar outro erro. Então, assim, não se culpem de depois você falar assim, ah, mas eu estava indo tão bem, chegou lá, minha nota caiu. Não, é assim que funciona. Via de regra, quando eu treino, por exemplo, meus alunos do Enem, eu sempre digo para eles que eles têm que visar no exercício chegar no total, para que quando chegar na prova, ele vai fazer 900, ele vai fazer 800, tá? Então, por que eu digo isso? Para que no momento das nossas práticas, você tentar fazer a pontuação total. Porque se você consegue fazer a população, a total aqui, quando chegar lá, você não vai fazer total, mas você vai fazer 80%. Então, vamos supor, você tem que fazer, lá vale 20 pontos, você vai conseguir fazer 16 pontos, você vai conseguir fazer 17 pontos. Isso é para lá de bom, é para lá de bom. Você nada de braçada com a nota dessa. Então, assim, vamos tentar ficar atento no treino, porque na hora do jogo fica mais fácil, tá? Então, vamos lá, possuem menos acesso ao ensino de qualidade. Ademais, ó, olha que legal, usou além disso aqui o ademais aqui. Ademais, indivíduos de baixa renda, por exemplo, tendem a priorizar o trabalho em detrimento ao estudo, já que é aquele que garante a sua subsistência. Tentem gravar essas palavras como indivíduos, ó, com acento certinho, porque vocês vão precisar desse tipo de palavra, viu, galera? Então vamos lá. Em virtude dos fatos mencionados, muito bem, vamos tentar colocar então sempre os conectivos assim no início, além disso, em virtude, certinho. Notas, ixi, aqui tem outro problema, ó. Tomem muito cuidado com essa que eu acho que quase ninguém deve saber. Quando você tem um hífen no final, o certo é colocar outro hífen aqui. Então, nota-se, você teria que colocar um hífen aqui e outro hífen aqui. Geralmente o pessoal não sabe disso, mas você tem que colocar, quando termina com hífen, o sinal ele tem que ser repetido lá embaixo, hífen aqui, hífen lá embaixo. Qualquer coisa faz o jogo de segurança, separa a palavra de outra forma, tá? Deixa eu ver o que o Matheus está falando, porque a minha tela ali estava diferente, viu? Minha letra é grande e que espremeu o máximo. Exatamente, eu vi que você deu uma. Obrigado, o que mais levei em consideração do curso foi sua subordinada sem exagero e citação. Tá muito bem feita, viu, Matheus? Pode ficar tranquilo. Beleza, fiquei em dúvida se é do aquele e este ou este para retomar. Você retoma com o esse. O esse puxa o que você falou de trás, tá? Deixa eu ver aqui exatamente onde você está falando. Aquele ali você poderia deixar aquele, tá? Aquele ali você poderia colocar também. Textualmente, o esse é o que você puxa. O este é o que você vai falar na frente. Tá? Espacialmente é diferente, mas textualmente é assim. Tá? Então ficou muito bacana ali. Tentem fazer, se vocês quiserem, o jogo de segurança, mas o certo é isso. Você tem que colocar um hífen em cima e o outro hífen lá embaixo, quando você for separar dessa forma. Tá? Que as ações afirmativas buscam mais equidade ao ingresso do ensino superior, devendo ser ampliadas, bem como da necessidade de conscientizar uma parcela dos seus privilégios, para garantir mais aliados à democratização da educação. Beleza, olha só.
Nessa conclusão aqui, ficou faltando dizer o seguinte: nós temos aqui as ações afirmativas. Top, top. Eu até fui um dos que participei disso aí lá na UFMG, quando foram instituídas as cotas. Eu estava lá, eu era do grupo de estudos lá da época. O que acontece? E todo mundo se deu bem lá, o pessoal depois virou ministro e tal, eu virei professor. Aí o que acontece? Quando diz assim, galera, ações, você precisa de quem age. Então, o que acontece? Ficou faltando quem vai agir aqui. Porque aqui, ó, nota-se que as ações afirmativas buscam mais equidade, papapá, bem como a necessidade. Só que quem que vai fazer isso? Na redação anterior que a gente viu que a autora colocou governo 2 vezes. Então, aqui ficou faltando o agente. Lembre-se da aula que eu passei para vocês lá, a aula anterior. Quando você tem uma ação, é necessário que você tenha um agente. Você tem que ter alguém para fazer. Vou falar com vocês pela 30ª vez. Coloquem sempre o governo, galera. É sucesso, é feijão sem bicho. Coloca lá assim. Nota-se que, dessa forma, em virtude dos fatos mencionados, que o governo tem que fazer mais ações afirmativas, bababá. Porque aqui ficou faltando o que a gente chama de agente, tá? Quem que é o agente? É quem vai trabalhar efetivamente na resolução do problema. Ainda hoje, nessa aula, nós vamos fazer uma redação que é um pouco diferente das que a gente fez. É um tema possível dentro dos cinco temas que eu trouxe, só que ela não vai requerer exatamente a procura de um agente. Então vai ser uma redação um pouco diferente, eu vou mostrar para vocês daqui a pouco. Essa daqui ficou faltando só o agente aí, eu acho que poderia ter colocado o agente. Só uma coisa, ó, não é uma crítica, é uma constatação. Vocês podem ver que a letra não é a letra mais bonita do mundo, inclusive parece com a minha. Só que eu não consigo mais escrever assim cursiva, eu já perdi essa habilidade, eu só consigo escrever em caixa alta, eu não consigo mais escrever cursiva. Só que é uma letra absolutamente legível. É isso que eu quero que vocês façam. A letra ela tem que ser assim, ó. Vocês viram que eu não tive dúvida? Não tem nenhuma palavra ali que o examinador vai ficar assim, o que está escrito? Não tem. Não tem nenhuma palavra. Então é isso que vocês têm que fazer. A letra de suas tem que ser transparente, cristalina. E isso até vai impedir que o examinador fique assim, deixa eu ler de novo. Porque enquanto mais vezes os examinadores lerem o seu texto, pior para você vai ser. Porque ele vai começar a caçar pelo em ovo. Aí ele vai achar mais problema. Quanto mais ele vai ele vai achar problema, pior vai ser para você. Não faça e deixa claro pro camarada. O cara tem que bater o olho e falar toque. E já ir seguindo ali o negócio, tá? Matheus, ela é bonita mesmo. Agradeço, próximo. Quero aula de português, você traz minha segurança. Ué, você não tá pegando as nossas aulas de português lá, não, Matheus? Tá incluída no curso aí, eu liberei pra galera. Você quer dar aula de português, tá? Não, tranquilo. Você pode ficar tranquilo para dar aula. Olha só. A grande chave da preparação da aula, né? Não sei se o pessoal aí já está todo em sala. A grande chave do professor não é a aula. Eu vou dar uma dica para vocês. O principal do professor é a preparação. Quando eu venho aqui, a gente está 1 hora de aula aqui, né? Eu estou há 2 horas preparando a aula. Pra vocês terem ideia. A gente gasta mais tempo preparando a aula do que dando a aula. Claro, com o passar do tempo, você começa a melhorar, tal, negócio, tudo, entendeu? Só que assim, eu particularmente eu sempre prefiro gastar mais tempo preparando, e vocês vão ver que assim, você preparou é feijão sem bicho. Vou contar até um caso para vocês. Quando eu comecei a dar aula, pouco tempo atrás, cara, foi em 2003 quando eu comecei a dar aula, para vocês terem ideia. Lá se vão 20 anos. Eu dava aula de italiano no Senex da UFMG, foi minha primeira experiência como professor, comecei a ensinar italiano, etc. E tinha um professor lá, a gente tinha uma sala com diversos professores, e tinha um professor de grego, chamado Philip, e ele tinha muita insegurança, né? Aí, assim, e o público que vai fazer grego, obviamente, é um público que já tem muita cultura, etc. E aí, uma das estratégias que ele usava era, ele pegava uma coisa escambrosa, toda aula ele escolhia uma estrutura gramatical violenta, um verbo louco, complicadíssimo, e ele dava esse item. Que aí o aluno via e falava, nossa, o professor manja dos Paranauê.
E ele às vezes tinha aprendido o trem no dia. Eu não aprendi hoje isso aqui. Hoje eu vou dar essa estrutura aqui do verbo arque, que a galera vai chegar lá, o pessoal vai esbugalhar o olho e falar: esse professor é o Sócrates, ele é ninja. Não, o cara aprendeu no dia, tá? Então, assim, é tudo preparação, não precisa de ficar com insegurança, não. Um dos meus objetivos na live lá de mostrar o erro da FGV é vocês perceberem que é todo mundo igual, galera. Não idolatrem ninguém. Todo mundo tem que ralar a camisa. E se você quiser fazer um trabalho bem feito, é só trabalhar bastante, com carinho, tá? Gostar de dar aula, que eu gosto, por exemplo, que as coisas funcionam, tá? Então vamos lá, meu povo. Não sei se o resto aí é professor, acho que sim. É mais ou menos isso aí. É dica para todo mundo, para quem está só há 20 anos na sala de aula. Ai, meu Deus, não é fácil, não. Então, vamos lá, ó. Desafios. Ó, eu escolhi 5 temas, galera, que pode ser que caiam, tá? Para vocês aí ficarem atentos. E aí nós vamos trabalhar esses temas. Provavelmente nós não vamos terminar de trabalhar eles hoje, mas nós vamos trabalhar amanhã também. Quem era dos outros cursos de BH viu que a gente, na semana, fez exatamente o tema que caiu lá. Exatamente. Não é possível que a gente acerte, não quer dizer que eu tenho bola de cristal, é só porque a gente vê um tema aqui, vê uma banca ali, vê outra banca aqui, a gente mais ou menos sabe o que as bancas vão cobrar, tá? Então é mais ou menos isso. Não tem mistério nenhum aqui, não, tá? Então, ó, desafios e oportunidades na educação à distância no Brasil, a importância da formação continuada para professores, os desafios da educação inclusiva no Brasil, o papel da tecnologia na transformação da educação, valorização do professor como agente transformador da sociedade. Poxa, esse aqui nós estamos precisando. O que é que eu quero aqui? Ó? Vocês podem ver que essas 3 finais eu coloquei de outra cor, porque essas 3 finais eu vou mostrar outra coisa. Então, nós vamos começar aqui com desafios e oportunidades na educação no Brasil, tá? Então, a gente poderia começar uma introdução assim. Desafios e oportunidades na educação à distância no Brasil. A educação à distância, EAD, importante você já colocar a sigla, porque lá na frente você repete sem usar o negócio todo, tá? A educação à distância EAD no Brasil desponta como uma ferramenta que, embora tenha apresentado notáveis avanços, apresenta desafios consideráveis e oferece oportunidades significativas para a democratização do ensino. Eu gosto muito desse tipo de introdução aqui também, que ele já tira a sua chance de zerar. A pessoa já fala. Isso aqui nada mais é do que o tema aqui de cima, galera. Mais nada, mais nada. Ó, 3 linhas. Não, isso aqui escrito é dar mais ou menos 2,5 linhas, tá? Porque eu coloquei uma letra bem grande. Então não se iludam aí porque tá aparecendo muito, mas quando você escreve não fica tão grande assim, não. Então, ó, te pediu desafios e oportunidades. Então, o que a gente já falou, que ele teve avanços, entretanto, ele tem desafios e ele também tem oportunidades. Então, eu já entrei no tema. Em um país vasto como o Brasil, a EAD emerge como a solução para superar barreiras geográficas, proporcionando acesso à educação a indivíduos em regiões remotas. Contudo, os desafios são evidentes: falta de infraestrutura tecnológica em algumas áreas, desigualdade no acesso à internet e a necessidade de adaptação de métodos pedagógicos tradicionais são obstáculos que demandam atenção. Nessa parte aqui eu fiz coloridinho para vocês conseguirem entender. Ó. Nessa primeira que nós temos a parte vermelhinha, que é nada mais nada menos do que a decomposição do tema. Às vezes o aluno ele pensa assim: ah, não vou escrever isso aqui não, porque isso já está no tema. E isso é quase que uma senha para você errar. Porque quando você não coloca essa parte, você poderia começar aqui com: em um país vasto como o Brasil, a EAD, bababá, bababá. Só que isso daqui é a contextualização. Você não precisa ter medo de colocar essa contextualização, tá? Porque precisa dessa contextualização. Sem essa contextualização, a sua redação ela fica meio boiando, vamos dizer assim, tá? A Fernanda está perguntando lá, tive uma dúvida, a prova de Lagoa Santa é 21 e 28, os dois. Dia 21 vai ser a prova para concursado, e dia 28 vai ser o processo seletivo, tipo uma designação, só que eles vão fazer prova. Então vão ter 2 processos. O primeiro vai ser o de concursado e na sequência vai ser o processo seletivo. Se não me falha a memória, é isso. Dia 21 é a prova mesmo e dia 28 é a prova para o processo seletivo de quem vai trabalhar lá esse ano, tá?
Então, lá a designação é um processo seletivo. Aqui em Santa Luzia deu um quiprocó isso, então eles vão fazer dessas duas formas. Por isso que são dois, por isso que tem duas provas. Uma de 21 e outra dia 28, e obviamente não vai cair a mesma coisa. Então, um é para o cara ser concursado e o outro para ele chegar lá e trabalhar como designado. Então, beleza. Eu acho que esse final de semana próximo agora é a prova mesmo, é a ser concursado. Aí na outra é o processo seletivo. Beleza, então, ó, em um país vasto como o Brasil, e mexe com uma solução para superar. O que é isso aqui? Isso aqui é você decompor, ele está decompondo a parte de cima. E aqui ele está falando dos desafios, da solução de desafio para superar, e já está dizendo, ó, os desafios são evidentes. A falta de infraestrutura tecnológica em algumas áreas, desigualdade do acesso. Isso aqui vai ser o que vai ser trabalhado na frente. Tá? Aqui já disse, ó, oportunidades, país vasto, então a EAD ela serve como uma coisa boa num país grande como o Brasil. Você conseguir fazer educação à distância, eu tenho aluno de Pernambuco, é tranquilo de fazer isso pela educação à distância. Você fazer isso na educação perto não é fácil. Não tem jeito. Às vezes a pessoa mora, igual um aluno meu chegou essa semana lá do interior do Maranhão, eu jamais conseguiria dar aula para ele se não fosse pela internet. Então, a internet ela possibilita essas coisas que não aconteciam antigamente. E aqui, ó, falta de infraestrutura, desigualdade e necessidade de adaptação são os itens que eu vou trabalhar no meu desenvolvimento, ó. Aí depois do desenvolvimento ele já vai vir. Primeiramente, pode-se perceber que o acesso à rede de computadores com qualidade e velocidade e meios de ponta ainda não é acessível para toda a população brasileira, principalmente longe dos centros urbanos. Detalhe, então, nós estamos lá fazendo nossa prova. Vamos prestar muita atenção, ó. Computadores com qualidade de velocidade. Resta saber se você ali vai achar isso de mais ou de menos. Aqui eu não acho demais, porque eu acho que o adjetivo aqui, ele traz uma qualificação, porque afinal de contas, aqui o que o texto está querendo dizer? Não é que as pessoas não têm acesso a computador e a celular. O Brasil tem mais celular do que gente. Não é isso. O que está dizendo é o acesso de qualidade na velocidade e meios de ponta não é acessível. É isso que ele está dizendo aqui. Ele está dizendo que a pessoa não vai, às vezes ele vai ter um computador, mas vai ter um computador piorzinho. Às vezes ele vai ter um celular, mas vai ter um celular que não funciona direito. Então, esse tipo de coisa que ele está falando aqui. Por isso que eu acho que essa adjetivação aqui, ela não foi uma adjetivação exagerada, tá? Ela foi uma adjetivação que ela faz total sentido, porque ela é uma adjetivação que ela contribui para o texto. Então, como ela contribui para o texto, eu acho que ela pode ficar, não tem problema. Você tem que ter cuidado com isso, porque os editais agora eles estão cobrando isso. Vai adjetivar, pensa o seguinte: esse adjetivo que eu estou dando, ele contribui para o texto? Ou eu estou colocando esse adjetivo aqui só para encher linguiça, para dar um lero-lero? É isso que você tem que se perguntar. Se você acha que é lero-lero, você não faz, não, deixa. Agora, se você acha que o negócio está contribuindo, aí você vai fazendo, tá? Você vai fazendo. Então, beleza. Por outro lado, as oportunidades oferecidas pela EAD são notáveis. Então, ó, eu falei da parte ruim, né? Agora eu vou falar da parte boa. A flexibilidade de horários permite que estudantes conciliem a educação com outras atividades, ampliando as possibilidades de acesso e estudo em qualquer tempo e espaço. Olha só que o negócio rimou aqui também, ó, atividade e possibilidade. Aqui você viu que eu tomei uma barrigada aqui, eu não vi porque eu não estava lendo falando, né? É importante vocês ficarem espertos com isso. Atividade e possibilidade, rimou, aqui tinha que trocar. Tá claro que aí na hora da revisão você ia ver. Ademais, a variedade, e rimou com variedade de novo, de recursos digitais disponíveis possibilita a criação de experiências educacionais mais dinâmicas e personalizadas, atendendo às diferentes necessidades e estilos de aprendizado. Então, a necessidade de estilo de aprendizado, você poderia talvez cortar aqui o estilo de aprendizado, tá? Então, ó, acesso à rede de computadores. Era o quê? Era isso aqui, ó. Eu estou falando da infraestrutura tecnológica e do acesso à rede de computadores. Agora aqui vai ser a parte do professor. Além disso, percebe-se que, historicamente, o professor brasileiro enfrenta inúmeras dificuldades, dentre elas a qualificação. Mesmo que todos saibam da importância da educação, que é a arma mais eficiente para se mudar o mundo, segundo Mandela,
O poder público insiste no pouco investimento nos, que passou um O a mais aqui, nos docentes. Então, galera, olha só, eu quis mostrar aqui para vocês uma citação meio que difundida ali dentro do texto. Aqui, então, não é uma citação, dois pontos, abre aspas, coloca. É uma citação que ela está sendo diluída ali. Vocês viram como é que ela fica muito maior? Mesmo que todos saibam de importância da educação, vírgula, que é a arma mais eficiente para se mudar o mundo, segundo Nelson Mandela. Aqui ela ficou um pouquinho até maior, que se eu colocasse 2 pontos. A educação é a arma mais poderosa para resolver o mundo. E o texto ele ficou muito subordinado. Isso aqui é um perigo, é um perigo. Se você fizer desse jeito aqui, ele vai dar bom. Qual que é o perigo? Tá vendo que aqui terminou num ponto? Quando você fizer um período gigante igual esse daqui, ó, que começa aqui no mesmo, ó, mesmo que todos saibam a importância da educação, que é a arma mais eficiente para mudar o mundo, segundo Mandela, o poder público insiste no pouco investimento nos docentes. Olha que o período ficou imenso. Quando você fazer um período grande demais assim, é uma faca de dois gumes. Você vai ganhar mais pontos, porque a sua estrutura textual ela é mais elaborada, porque vocês viram que aqui ela está invertida, ó, que é a arma mais segundo Nelson Mandela. Ao invés de eu falar, de acordo com Nelson Mandela, 2 pontos e colocar a citação, primeiro eu coloquei a citação, depois eu coloquei Mandela. E depois eu coloquei o mesmo que todos saibam, e lá na frente eu falei que o poder público insiste. Qual que seria a estrutura certa? O poder público insiste no pouco investimento nos docentes. Ponto. Mesmo que todos saibam da educação, segundo Nelson Mandela, papapá, eu inverti tudo aqui. E por isso que ficou esse tanto de vírgula. Isso aqui é uma faca de dois legumes, como diz os Mamonas Assassinas. Isso é uma coisa ruim se você errar. E o que seria o erro? O período ficar longo demais e você não falar coisa com coisa, que aqui não foi o caso. Qual que seria o outro erro que passa demais? O período fica muito longo e você faz o parágrafo inteiro sem ponto. O seu parágrafo necessita ter pelo menos um ponto final no meio dele. Então, você fez seu parágrafo, tem que aparecer ponto final. Você não pode fazer um parágrafo todinho só com vírgula desse jeito aqui, tá? Então, como aqui já teve um ponto aqui e outro aqui, não tem problema, o parágrafo ele vai passar batido, tá? Outro sim, ao se implantar a EAD, pode-se dizer que a ausência do ambiente físico da sala de aula pode impactar a interação entre alunos e professores, exigindo estratégias inovadoras para manter o engajamento e a qualidade do aprendizado. Vocês viram que lá em cima falou de necessidade, como é que é? De métodos pedagógicos, ó. Por que eu coloquei isso lá? Para fechar essa parte aqui de métodos pedagógicos. Então, é importante você falar disso. Então, aqui fechou essa parte. Portanto, é imperativo que as políticas públicas estejam atentas para equacionar os desafios e maximizar as oportunidades proporcionadas pela EAD. O que é isso? É só eu levantando a bola para eu fazer o fim. É a introdução da conclusão, vamos dizer assim. Cabe ao governo federal, porque você poderia começar o parágrafo só com isso aqui, né? Obviamente, o portanto aqui você tem que colocar. Cabe ao governo federal fazer investimentos em infraestrutura digital, capacitação de professores, criando pontos de acessos rápidos nas escolas, com docentes atualizados para guiar os alunos pelo universo digital. Assim, educação à distância no Brasil poderá efetivamente contribuir para a construção de uma sociedade mais educada, inclusiva e adaptada aos desafios do século XXI. Olha que tanto de embromation aqui no final, ó. Inclusive e adaptada aos desafios do século XXI. É embromation. Isso aqui é embromation claro. Chegou lá no seu texto, você viu que está demais, tira um. Foi lá, educada, uma sociedade mais educada, inclusive adaptada. Vai lá e tira, sei lá, algum trecho, para você não achar que o negócio está exagerado demais. Você vai lá e tira o adaptada aos desafios, sei lá, ou você vai lá e tira o inclusiva. Você poderia ali tirar o educada, por exemplo, e deixar só inclusiva. Construção de uma sociedade mais inclusiva, ponto final. Você poderia fazer isso também. Então aí vai do seu jogo e você pensar assim,
que tanto que eu enrolei lá para trás, pra eu ver se eu vou enrolar muito cá para frente. Sacaram? Tipo assim, rapaz, será que eu enrolei demais lá atrás? Se eu enrolei muito agora, eu vou dar uma segurada aqui, eu vou enrolar menos. Mais ou menos assim, entendeu? Para você ter mais ou menos uma noção do tanto que você vai meter o information no seu texto, tá? Sequência aqui, que eu quero mostrar para vocês. Cabe ao governo federal, é o agente que eu acabei de falar, lá no caso da redação lá do Matheus, tá? Então, quem que vai fazer aqui, ó, que eu até marquei o fazer de verdinho, vai ser o governo federal. Porque o nosso texto ele tem que ter uma sequência. E a sequência do meu texto, ela vai ser trabalhada a partir do momento que eu vou colocar quem vai fazer, o que a pessoa vai fazer, de qual forma vai ser feito, qual que vai ser a consequência disso, e eu ainda dou uma detalhada para o negócio ficar nos trinques, como diziam os mais velhos. Então, ó, cabe ao governo federal fazer investimento em infraestrutura digital, capacitação de professores. Então, ele vai fazer o quê? O que ele vai fazer? Investimento. Então, o que ele vai fazer? Infraestrutura digital e capacitação dos professores. Meios possíveis. Não vai colocar lá para você. Cabe ao governo dar internet de graça para todo mundo. Não, não. Vai pelo caminho do possível. Do possível. Coloque coisas ali que vai falar assim, não, é isso aqui, isso dá para fazer. Coloca desse jeito. Não inventa a moda demais, porque dá errado, tá? Beleza. E aí vai falar, criando pontos de acesso. Então, o que ele vai fazer? Criando pontos de acessos rápidos nas escolas, com docentes atualizados para guiar os alunos pelo universo digital. Então, qual que vai ser o meio? Vai ser docentes atualizados que eles vão estar usando o acesso rápido na escola e eles vão guiar os alunos aí para esse universo digital. Assim, a educação no Brasil poderá efetivamente contribuir para uma sociedade. Essa última parte aqui, muitas vezes vocês engolem também, não façam isso. Essa última parte ela vai servir justamente para você conseguir encaixar ali a temática final para você dar o fechamento no texto, dizendo assim, ó, fechei. Agora meu texto concluiu porque eu estou dando uma consequência daquilo que eu falei que deveria ser feito, tá? Então, ó, o outro aqui era a formação continuada. Só que eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar essa parte para amanhã, que eu vou mostrar esse esqueminha aqui que eu quero que vocês façam. Antes de você começar o texto, que é a parte de desenvolver o texto que eu falei para vocês, vocês vão fazer o primeiro passo, você vai escolher e separar os argumentos. Você vai escolher no máximo 2, tá? Vamos pegar de exemplo. Desafios da inclusão da sociedade no Brasil. Desafios da inclusão na educação inclusiva no Brasil. Você vai lá e seleciona 2 argumentos. Infraestrutura inadequada nas instituições educacionais. Falta de estrutura física e recursos adaptados nas escolas brasileiras representa um desafio significativo para a efetivação da educação inclusiva, limitando o acesso e a participação dos alunos com a necessidade especial. Carência de formação adequada para professores. Ausência de capacitação específica para lidar com a diversidade na sala de aula impede que os professores estejam plenamente preparados para atender às necessidades educacionais variadas, comprometendo a qualidade do ensino. Isso você tem que fazer antes de você começar o seu texto. Você viu o tema, vamos supor, o tema caiu lá foi esse, desafio para a inclusão, para a educação inclusiva no Brasil. Você vai pensar nos 2 argumentos, ó, eu selecionei 2, infraestrutura inadequada, carência de formação dos profs. Por quê? Aqui eu coloquei mais, mas você vai escolher, você poderia escolher outro, ó, barreiras atitudinais e estigmatização. O preconceito e a falta de conscientização em relação às diferenças podem criar um ambiente hostil, dificultando a integração dos alunos com deficiência e reforçando estigmas que prejudicam a construção de uma educação inclusiva. Vamos supor que eu escolhi esses 2 aqui, infraestrutura e carência. Se você escolheu esses 2, o seu texto não vai falar de preconceito. Por quê? O seu eixo argumentativo ele vai trabalhar na infraestrutura e na carência. Então, se você escolhe um caminho, você não pode aprofundar no outro, porque senão vai dar lacuna. Então, aqui eu coloquei 5 possibilidades de coisa. Ó. Infraestrutura da escola, carência do professor saber o que fazer, estigmatização, né, que seria preconceito, e falta de recursos pedagógicos adaptados, escassez de materiais didáticos e tecnologias adaptadas
para diferentes necessidades especiais e impede a personalização do ensino, prejudicando a eficácia da educação inclusiva e limitando o potencial de aprendizagem dos alunos. E, por último, desafio no acesso à saúde e apoio especializado. Dificuldade do acesso a serviços de saúde e suporte especializado, como terapeutas e intérprete de Libras. Cria barreira adicional para a participação plena do aluno com necessidades especiais no ambiente escolar, restringindo a sua oportunidade de aprendizado. Ó, por que isso é importante? Porque na hora que você vai fazer isso, ó, o seu texto, ele vai ter que vir trabalhando o que você problematizou lá. Vamos pegar no caso da EAD, ó. Vamos supor que eu escolhi falta de infraestrutura e carência de formação de professores. Esses dois argumentos que eu escolhi aqui, ó, infraestrutura e carência, por exemplo, você vê que você escolheu, a gente não trabalhou aqui lá ainda, ó, barreiras, falta de material pedagógico ou desafio, enfim, você escolheu qualquer um. Esse que você escolheu, por que eu falei que ele tem que ser antes de você começar o texto? Porque esse que você escolheu vão ser as duas últimas linhas da sua introdução, das quais você vai puxar o seu terceiro parágrafo e o seu quarto parágrafo, que são os parágrafos do desenvolvimento. Então, note, vamos pegar aqui no caso da EAD, a educação que a gente acabou de fazer uma redação. A educação à distância EAD no Brasil desponta como uma ferramenta que, embora tenha apresentado notáveis avanços, enfrenta desafios consideráveis e oferece oportunidades significativas para a democratização do ensino. O que é isso? É só o tema. Nesse caso aqui, eu não desmembrei. Eu não coloquei tal desafio é importante num país de dimensões geográficas como o Brasil. Eu não desmembrei. Porque eu quero mostrar para vocês que existem inúmeras possibilidades. Aqui eu simplesmente já vim e já coloquei o que eu vou lançar na conclusão, ó. Mas a falta de infraestrutura adequada nas instituições educacionais e a carência de formação adequadas para professores levam ao problema. Entenderam? Aí você vai desmembrando na conclusão aqui. O ponto é, esse finalzinho aqui vai ser o que você vai trabalhar lá na sua parte de baixo. Então, você escolheu os dois, aí que você vai problematizar. Quando vocês forem escolher, caiu lá, desafio da redação, da educação inclusiva. Vai vir 1 bilhão de coisa na sua cabeça, o seu argumento, o seu raciocínio ele vai ficar todo deslocado. Só que eu quero que você pega, vocês viram lá na redação ontem, do cara lá que fez de São Paulo, você nota que o cara foi meu aluno, ele circulou o que ele tinha que falar, e logo na parte de baixo ele escreveu. Porque ele estava montando exatamente essa estrutura aqui, ó. Ele estava montando exatamente o que ele ia fazer. Lembra que eu estou falando há muito tempo, e estou falando bastante, sobre a importância de você fazer um planejamento do seu texto. A banca, ela valoriza, ela cobra e ela pontua a sua capacidade de planejar o que você vai falar. E isso fica perceptível no texto. Acabei de falar para vocês aqui no caso da inclusão, se você não falou lá em cima e você não escolheu preconceito, não é para você falar de preconceito no texto, porque você escolheu, no caso lá, por exemplo, a infraestrutura e a capacitação de professores. Então, a palavra preconceito ou qualquer coisa relacionada a isso nem vai aparecer, porque esse não foi o seu argumento escolhido. Por essa razão, você tem que ficar esperto e você tem que pensar primeiro, antes de fazer sua redação. Quais são os dois argumentos? Escolha só dois, não escolha mais de dois, porque não cabe. Se você escolher três, pelo menos um vai ficar faltando. Não tem jeito. Não vai caber. Então, escolha aí no máximo dois. Escolheu dois, você vai focar neles. Muitas vezes o aluno fala assim, professor, mas eu começo a falar, eu perco o foco, ou minha redação sai do rumo, porque você não teve uma linha mestra. Você não definiu, olha, eu vou falar só dessas duas coisas. Eu sei que às vezes o aluno ele fica ansioso e preocupado, porque ele pensa assim, mas tem tanta coisa para falar de educação à distância. Tem, são infinitas. E você não vai conseguir falar de todas no seu texto. E o seu texto não vai ser melhor se você escolher os 5 argumentos que eu coloquei lá. Eu poderia ter colocado 20 argumentos.
mas o seu texto não vai ser melhor pela quantidade de argumentos. Ele vai ser melhor pela profundidade que você trabalhar esses argumentos. E, claro, para você se manter neles, que seu texto vai ter coerência, o seu texto vai ter planejamento e você vai mostrar para o examinador que você tem o quê? Domínio. Então, aí o examinador vai te dar uma nota grande, não tem como você tirar zero dessa forma. Beleza? Então, pessoal, por hoje eu vou finalizar aqui, deixa eu fechar aqui a gravação. Amanhã vamos ter aula de novo, força na peruca. Deixa eu